ver que o erro estava em mim. Que a graça e a paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Nesta noite não, nesta manhã. Vamos estar agradecendo a Deus pela noite que passou. E vamos estar agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia que se renova nesta manhã para conosco. Vamos estar neste momento muito alegres, devido à semana que nós passamos. Até aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado. E nós precisamos ser agradecidos a Deus por tudo e todas as coisas. Amém? Nesse momento eu peço à nossa irmã Ivaneide que ore ao Senhor. Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigada, Deus. Amém, Jesus. Oh, Senhor, que assim seja, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela a vida da tua serva que está aí à frente desse trabalho nesse dia, Senhor. Continua abençoando a vida dela e sua família, Senhor. Que ela continue sendo essa serva fiel como ela tem sido sempre, Senhor. Abençoa também o pastor que logo mais vai trazer a tua palavra para a nossa vida, Senhor. Para que nós possamos estar atentos à tua mensagem nesse dia, Senhor. E que nós possamos também pôr em prática. Continuando a abençoar a vida dele e da sua família, e de cada família que é representada aqui nesse dia, Senhor. Toma cada um nas tuas santas mãos, Senhor. Aqueles que não podem estar conosco, o Senhor também, aonde eles estiver, Senhor, que ele esteja também em comunhão contigo. E é Jesus que eu te peço e te agradeço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém. E a palavra do nosso Deus nos ensina assim. Portanto, o título é Exortação à Santidade e vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Amém? Pela palavra. Nesse momento, a nossa irmã Carmen agradece a Deus pela porção da palavra lida.
neste momento, Senhor, dando-lhe forças para vencer e que ele possa reconhecer que só Jesus Cristo salva. Amém. E possa te buscar enquanto se pode achar. Que agradecemos pela presença de cada irmão aqui neste momento. Visite aqueles que não puderam vir, Senhor. Tu poderás estar ali neste momento abençoando, fortalecendo, confortando e consolando-os, ó Pai. Visite também os enfermos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um. Ajude-nos a viver na Tua presença. Ser com a mensagem dessa manhã, que possa falar aos nossos corações. Perdoa as nossas faltas, aumente-nos a fé e dá-nos o resto de dia na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sentar, igreja. A epístola aos Hebreus, ela não vem assim intitulada como tipo assim, a epístola de Paulo, né, aos Efésios, aos Filipenses, não vem. Vem apenas escrito assim, epístola aos Hebreus. E a palavra do nosso Deus, deixada para nós, não foi lá só para os hebreus, ela vem nos ensinando o quê? O nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é superior aos anjos, ele é superior ao homem e aos anjos, ele é superior ao sacerdote, ao sacerdócio. O Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés e tantos outros ensinamentos que a palavra nos ensina, o livro de Hebreus. Ele vem também nos ensinar a ser perseverante na fé. É um exemplo, é um ensinamento tremendo, o livro de Hebreus, deixado para nós. E aqui no capítulo 12, no versículo 12 a 15, é uma exortação à santidade e, como está escrito, há vários outros preceitos. Nós, como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resgatado por um alto preço, resgatado por esse sangue precioso, a palavra vem nos ensinar a que cada dia mais nós possamos viver em santidade com Deus, em santidade com Cristo. E a palavra nos ensina, tornai a levantar as vossas mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas direita para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, mas antes são sarados. Nós devemos estar prestando muita atenção, irmãos, com a nossa vida com Deus em Cristo Jesus. Como é que estão os nossos pés? Estamos andando mancando com a palavra do Senhor, com a igreja do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo? Se nós estamos mancando ainda, como a palavra nos ensina, vamos ter cuidado para que a gente não se entorte completamente, mas que nós venhamos buscar o Senhor para que a gente possa se endireitar diante de Deus. Nós temos ouvido, nós temos aprendido, mas como é que estou eu? Estou vivendo? Estou verdadeiramente procurando viver a palavra como ela me pede? Precisamos ter cuidado, como o 15 nos ensina. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração para a gente ficar botando desdém. Eu não vou por conta do Covid, eu não vou por conta disso e daquilo, não. Como é? Eu tenho que ter cuidado para que eu não venha perder a graça de Deus nas mínimas coisas. Dificuldade todos temos, todos nós temos empecilho na nossa vida para que venhamos estar afastando do Senhor, mas tem que afastar? Não. De que maneira foi que o Senhor nosso Deus nos alcançou? Porque Ele me amou de tal maneira. Por que foi que eu estou aqui? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem e teve misericórdia de nós a cada dia, a cada instante, e nos alcançou por um alto preço. Então, a gente não tem que perder essa grande salvação.
Vamos atentar, vamos permanecer firmados no Senhor, vamos buscar cada dia a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, pedir a Ele constantemente em oração: Senhor, tira de mim aquilo que não faça andar contigo, aquilo que me atrapalha, me faça trazer para a tua presença. É isso que a gente deve fazer a cada instante. Eu não chamo de live, eu chamo de culto ao Senhor. Sexta-feira com Aldenise e o pastor Ismael. Entre duas frases deixadas lá por um grande Augustino e Einstein, eu não sei, mas a palavra do pastor Ismael botou um ponto final naquele culto de sexta-feira, me exortando como igreja de Cristo. O que é que eu tenho feito? Eu tenho buscado, eu tenho abandonado, entre tanta palavra, e foi uma pena, porque o tempo é inimigo. Está ali um mal grande, é o horário. O mal maior é o horário quando a palavra do Senhor começa a pegar. Mas foi o bastante para que eu, para que você, para que a igreja de Cristo, ela possa buscar, ela possa viver. Nós devemos estar tendo esse zelo, esse cuidado de colocar em prática os ensinamentos que a gente tem ouvido. E Hebreus, lá no versículo 2, nos ensine: convém nos atentarmos com diligência para aquilo que nós temos ouvido e visto. Vamos orar, irmãos, vamos buscar a viver mesmo a palavra do Senhor, porque é isso que nós, servos do Senhor, precisamos fazer a cada dia, em toda a nossa maneira de viver, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Vamos abrir o nosso cantor cristão no hino 305.
Isso aqui é uma oração cantada e que o Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, possa nos ajudar a ser tudo isso e muito mais na presença do Senhor. Amém? A palavra está com Oséias para a nossa EBD. Que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém? Amém. Nós estamos na nossa lição a respeito de Jonas. Nós sabemos que é o profeta que foi engolido por aquele peixe, conforme a providência divina. Lição de número 6. Nós vamos ler esse texto que nos diz da nossa revista o seguinte: Jonas 1:4, versículo 15 e 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela por causa da sua malícia que subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da presença da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, a fim de ir para Tarsis, diante e fugir diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e o fez uma grande tempestade, e o navio estava quase a quebrar-se. Levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas 2, versículo 7 e 10. Quando estabeleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em mim a oração, no tempo da sua santidade. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra.
ali em Gênesis capítulo 9, capítulo 10, que fala a respeito da descendência de Noé, para a gente poder entender perfeitamente o que está acontecendo aqui, por que Nínive seria subvertida. Nós sabemos que as descendências de Noé eram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem vai ser de toda a linhagem de Israel, dos árabes, até chegar a Jesus. Quando nós falamos de Cã, nós falamos mais do povo cananeus, heteus, os hititas, filisteus, amorreus, todos esses aí são descendência de Cã. E Jafé, a gente tem a descendência ali dos indianos, daquele povo indiano ali, dos gregos, os tarsos, citas, frígios, dos netos também, tem toda essa descendência de Jafé. Então, esses 3 personagens, Sem, Cã e Jafé. Sem vai trazer até Jesus. Cã, a gente vê na linhagem de Cã o personagem de Nimrod. Mas falando um pouquinho ainda, um fato bem interessante que a gente tem que tratar é que após o dilúvio, Noé plantou aquela vinha, dela ele fez o seu vinho, acabou se embriagando e deitou-se nu na sua tenda. E Cã foi lá, viu a nudez do pai, e em vez de tomar uma providência e de alguma outra forma tentar cobrir a nudez do pai, não, ele foi anunciar, ele foi delatar o pai. E aí então, os irmãos Sem e Jafé, voltados de costas, para não ver a nudez do pai, já sabendo que o pai estava nu, eles levaram uma capa de costas até chegar próximo do pai, cobrir as nudez para depois tratar as vestimentas do pai. Então, quando Noé acordou da sua embriaguez, o que ele disse? Maldito seja Cã e seu filho Canaã vai ser escravo de Sem e de Jafé. Então a linhagem de Cã veio uma linhagem já no começo amaldiçoada, ou seja, ela veio, já recebeu essa maldição lá no começo. E dessa maldição vem o personagem de Nimrod, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, naquele tempo em que a Torre de Babel foi destruída, foi construída e depois destruída, a gente vê que ali já era um povo que estava destinado a perecer pela face do Senhor. Já era um povo que tinha a destruição iminente do seu plano. Quando a gente pega a nossa Bíblia e a gente vê, pega a nossa revista e vê a ordem de Deus é desobedecida por Jonas. Será que Deus tem visto em nossas vidas tudo aquilo que cumprir, tudo aquilo que Ele nos ordenou? Será que Deus tem visto em nossas vidas quando nós recebemos uma ordem dele? Bem, nós vimos uma outra situação a respeito de Moisés, que ele não queria obedecer à ordem de Deus. E ele continuou gago por causa da sua desobediência. E aqui a gente vai ver Jonas sofrendo por 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe por causa da sua desobediência. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a nossa desobediência para com Deus, porque ela pode nos trazer penalidades, pode nos trazer castigos. Alguém pode ler, por favor? 1.1, verso 1. A ordem de Deus é a desobediência de Jonas. A visão que o profeta tinha a respeito do Altíssimo era limitada, pois ele acreditava que o Criador de todas as coisas era compassivo somente com os eleitos de Israel. Ele cria no fato de que, uma vez que o Eterno havia escolhido Israel dentre as nações ímpias, ele tinha de ter piedade de Israel, ainda que o povo fosse rebelde. Jonas não conseguiu perceber que o Senhor podia ser igualmente intolerante com outras
anunciar a palavra, que ela seria destruída, e nós vamos ver um pouco mais à frente quando Nínive, o povo de Nínive se arrepende daquilo que estavam fazendo e proclamam aquele jejum, proclamam toda aquela situação, voltando-se para Deus, ou seja, querendo buscar a Deus. E Jonas, ele não entendia isso, não queria anunciar o Evangelho por causa disso, porque para ele, o reino de Deus pertencia somente a Israel. Pedro também lá, já depois da vinda de Jesus, quando ele recebe aquela ordem de Deus para ir anunciar o Evangelho a Cornélio, o que ele fala? Que não deveria estar levando a palavra, porque ele estaria usando alguma coisa imunda, a visão daqueles lençóis nos animais, e Deus diz a ele bem claramente que não devia considerar impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou. E aqui, Jonas não tinha essa visão de que o povo também precisava ouvir a mensagem de Deus. Deus já tinha, desde lá do Éden, preparado todo o caminho do Evangelho. E aí, então, todas as nações estariam no seu devido tempo ouvindo a palavra de Deus. Quando o povo de Deus sai lá do Egito, um pouco mais à frente, a gente vai ver que alguns egípcios, algum povo da terra também, acompanhou a eles por causa da vida deles, do testemunho deles em relação a Deus, e aí começaram também a servir a Deus. Nínive, a gente pode ver aqui no versículo que é a translação para Ninos. Algumas traduções traz que vem da palavra Ninos, Nínive fala a respeito de Ninos. Esse era um dos deuses de estar, ou seja, aqui fala desse deus de estar, mas estar, ele era metade homem e metade leão, então não era exatamente esse, o deus que pertencia à cidade de Nínive. O termo hebraico para Nun significa peixe, que pode significar uma relação com o deus Dagon, cujo corpo era composto de metade homem e metade de peixe. Dagon era provavelmente uma divindade que se adorava pelos ninivitas quando Jonas esteve ali. Ou seja, não por acaso em que Deus preparou um peixe para que levasse Jonas até lá. E aí os irmãos vão perguntar, mas que peixe era esse? Que era uma baleia? Tem baleias que uma laranja apenas engasga ela, porque a garganta é pequena. Já o tubarão-baleia já tem uma garganta um pouco maior, mas a Bíblia não diz exatamente que animal era esse. Um peixe, uma baleia, ou seja, como um monstro marinho. Então, não importa para a gente o que era. Deus, a gente vai ver que Ele faz as coisas sábias para confundir as coisas simples para confundir as coisas erradas, conforme a gente pode aqui. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ou seja, para que a gente vai precisar saber disso? Que animal que é esse? Não vai alterar nada a nossa fé. Mesma coisa que saber quem foi a esposa de Caim. Que povo era. Não vai alterar nada para a nossa vida em relação a isso.
Adventista de Jonas levantou-se com um governo mundial que dominou Samaria e o resto da terra. Os moradores daquela cidade eram fiéis em suas batalhas, serviam as cabeças dos inimigos e amontoavam na praça ou na presença de todos, assim, e vangloriaram-se em sua força. Escavações arqueológicas iniciadas no século XIX têm revelado diversas divindades adoradas pelos caciques. Foram encontradas centenas de tabletes de argila com histórias de deuses, tais como Atu, o principal do deus Assírio, Anu, Bel, Era, Sim, a deusa da lua, e está a rainha das estrelas. Em razão de a cidade ter sofrido alguns cataclismos, como um eclipse total ao sol em 15 de julho de 763 a.C., os inimiguistas estavam provavelmente mais propensos a receber uma mensagem que os fizesse refletir sobre as suas atitudes. Então, nós vimos aqui que Nínive era uma cidade fortificada, era uma cidade em que o povo era dado à guerra. Se o seu fundador era poderoso em guerras, claro que o exército lá era bem formado. Então, nós vimos aqui em que eles confiavam nas suas divindades, eles eram muito cruéis, maldosos, quando eles conquistavam um povo, eles cortavam a cabeça dos seus principais e levavam lá e jogavam nas praças para que todo o povo pudesse ver que eles estavam sendo dominados e se vangloriavam daquilo. E então aqui nós entendemos que além desses deuses que a gente citou, Está e também Dagon, existiam outros deuses. Então a cidade era muito idólatra, ela tinha muitos deuses. E um desses deuses a gente vê aqui o deus Bel, que a gente viu nos estudos que Aldenise trouxe, que esse Bel era Deus lá do Egito. Então eles traziam outros deuses de outros povos. Quando eles conquistavam, eles traziam os deuses daquele povo, passavam também a adorar aquele Deus. Então sabemos já dessa situação por que Nínive seria destruída, por causa da sua idolatria, por causa da afronta que eles faziam a Deus. E por que Jonas quis fugir? A Bíblia nos diz que Jonas fugiu para Tarsis. Tarsis é um dos filhos, se não me falha a memória, era bisneto de Noé, que era a linhagem de Jafé. Então, Tarsis possivelmente foi o fundador da cidade chamada Tarsis. A gente vai ver até um outro nome para essa cidade aqui. Mas Tarsis, ele queria fugir para Tarsis. Para os irmãos terem uma ideia de como é que seria essa fuga dele, não sei se os irmãos conseguem acompanhar um mapa mundial, mas como se ele estivesse no norte, Tarsis está mais ou menos 800 quilômetros acima, indo para o noroeste. Tarsis não, Nínive, de Jope para Nínive, é mais ou menos 800 quilômetros, indo para o noroeste. E Tarsis ficava para o oeste com mais de 3.000 quilômetros. E ele queria fugir para Tarsis. Entende-se que Tarsis era a cidade fundada por seu tataravô, que era da linhagem de Noé. Então ele estava fugindo para a casa de seu pai. Ele estava voltando para a sua terra, a terra que seus pais fundaram. E nós entendemos aqui que, indo
estava indo na direção que Deus mandou, ele estava indo para outro lado. E nós olhamos para essa cidade de Tarsis e nós vimos que ali, que fica próximo da Espanha, Israel já está lá no Egito, depois do Egito, na cidade de Jope. Então nós vimos aqui que Tarsis era para ele um refúgio. Se ele queria fugir da presença de Deus, ele ia para o seu melhor refúgio. Só que nós vimos durante todo o estudo da palavra de Deus, em que não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como sair da presença de Deus. Então, Deus não deixa nem ele chegar no seu destino. Lá no meio, ele já recebe a punição pelo seu mal. Vamos encerrar por aqui e no domingo que vem nós estaremos tratando a respeito dessa correção de rota que Deus faz na vida dele. Ele veio para um lado e voltou para o outro. Tarsis hoje é o quê? Oi? Tarsis hoje é que cidade? Tarsis hoje é que cidade? Eu não compreendi, mas eu vi uma cidade hoje na internet que fala a respeito do nome dessa cidade, Tarsis. E não é mais o mesmo nome, realmente mudou. Vou procurar essa informação e trago para os irmãos na próxima sessão. Então, nós damos início ao nosso estudo, no livro de Jonas. E como está escrito na revista, como se fosse possível fugir da presença do nosso Deus. E ainda coloca o Salmo 139. Ninguém foge da presença do Senhor. Só mesmo o homem com pensamento, que a gente não sabe nem onde ele possa ter essa ideia, de que aonde vai, ele ali, só está ali, é só ele só. E o olho do outro homem, que está olhando para ele, se ele for crente, um mau testemunho. Irmãos, não sei quantos têm alguma bênção para ser agradecida. Pedidos de oração, o Senhor sabe que nós temos e temos muito. Mas antes de pedidos de oração, a gente também deve ser grato ao Senhor. Foi uma semana tão difícil. A gente conhecíamos pessoas que Deus tomou para si. A palavra certa é essa. Deus tomou para si. Tem outras pessoas também que nós precisamos estar orando. Precisamos lembrar, entre tantos e tantos. Vamos lembrar da família do pastor Davi Amâncio, dele e da esposa, que está enfermo. Vamos lembrar de orar por eles. Tem filhos também, que a gente não sabe a situação dos filhos. Mas vamos orar. Pessoas enlutadas, que precisam muito da nossa oração. Essa semana eu fiquei sensível com Marli. O irmão de Marli, 93 anos, mora em Recife, reside em um daqueles edifícios lá, um homem que não saía para nada. Para nada. Ninguém sabe de que maneira ele foi infectado, dentro de casa. E veio a óbito. Ela estava muito triste, mas Deus é misericordioso, vai continuar dando conforto para Marli. Carmen conhece Marli. Vamos continuar orando por tantos e tantos enlutados que está. O pastor pediu a palavra? E a Gil mandou agradecer a eles as orações com o filho dele. Está melhorando essa noção, mas está recebendo algo. Gil? Isso. Isso. Então, vamos orar agradecendo pelo filho de Gil, que esteve hospitalizado. Agradeço aqui também a presença do pastor ali com a visita para Armil. Chegou. E, se for da permissão de Deus, que o pastor volte lá quando der, numa maneira mais tranquila, porque foi em seguida também a fisioterapeuta chegou. Mas, mesmo assim, quem estava na sala ouviu da palavra de Deus. O pastor não entrou na sala, porque, graças a Deus, tem espaço, tem meio de ficar
afastado e evangelizar. E graças a Deus, vamos procurar, irmãos, orar ao Senhor, colocar diante do nosso Deus tudo aquilo que a gente necessita, mas esperando o quê? Que no momento do Senhor, Ele faça a vontade dEle. Amém? A oportunidade agora está com a equipe de louvor.
Nós cremos na palavra do nosso Deus porque Ele nos ensinou que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos, aí Ele se faz presente em nosso meio. Amém? Com oração silenciosa, estaremos assim passando a palavra para o pastor Valdete. Cortando o céu, cortando o céu através das nuvens, Ele vem. Asas brancas a reluzir ao sol, sonhos e esperanças e até provisões, o pão, o leite, o soro e também mensagens que só vêm pra matar saudades de um povo que ficou enquanto eu saí pra ministrar a paz e ser um porta-voz a homens e mulheres de uma gente cujos pensamentos e ações não são iguais aos que eu há muito conheci com os meus pais, mas no fundo de nós todos há Graças a Deus, amados. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Graças a Deus, com essa palavra nós saudamos, amados aqui presentes, louvando a Deus pela sua vida e pela vida de cada um daqueles que nos ouvem em seus lares também. Que Deus esteja abençoando a todos, nos concedendo graça e capacitação dos altos céus para proceder segundo a sua santa vontade, aquele que nos foi ordenado pelo Senhor. Estamos sempre externando a nossa gratidão a Deus, porque muitos são os seus benefícios para conosco. Deus não tem deixado faltar graça à nossa vida, e a graça nos capacita para vencer, além de agir na salvação das nossas almas mediante a nossa fé. Esse é o dia do Senhor, é o dia quando o povo de Deus se direciona à casa de Deus para adorar o Deus da beleza da sua santidade. Lembrando que hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos aqui também, dando graças a Deus e apregoando a sua santa palavra. Contamos com aqueles que estão aqui, muitos outros que não estão presentes aqui conosco. Tem aniversário por aí, eu soube que uma boa parte da membresia da igreja se direcionou para lá. Mas nós estamos aqui e graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar testemunhar, manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Assim como os céus manifestam a glória de Deus e como o firmamento anuncia as obras das suas mãos, sejamos nós também anunciadores destas obras de Deus que são tremendas e são perfeitas e produzem alegria e gozo na vida daqueles que as admirem, as aceitam e as reconhecem como obras da mão de Deus. Muito bem, amados, nós vamos também estar agradecendo a Deus pela nossa campanha de missões mundiais.
Nosso alvo chegou a R$3.000. Graças a Deus por isso. Eu creio que ainda tem alguém para ofertar, ainda possa ser que haja oferta chegando, mas nós louvamos a Deus porque nós já fomos além do que temos feito nas ofertas passadas. A prova de que Deus continua nos abençoando e nós também amando missões. Vamos orar, continuar orando pelos missionários e ainda nessa semana nós vamos enviar a nossa oferta de missões mundiais. A sua presença aqui conosco é motivo de alegria para nós. Nós temos ali Letícia, seu filhinho, não é mais filhinho de colo não, mas ele insiste, né? Fazer o quê? Então nós agradecemos que é alguém que está nos visitando nessa manhã e nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Temos alguns enfermos, nós devemos estar orando, além de agradecer a Deus pela recuperação do filho do irmão Gil, que estava internado, ainda está no hospital, mas já está praticamente recebendo alta. E olhando para o nosso país, a situação do nosso país, nessa mortandade terrível que está se realizando, hoje batendo recorde de mortandade no mundo, né? Países que já tiveram também morrendo muita gente, como os Estados Unidos liderou essa mortandade por muito tempo, mas depois, pela ação do governo e do povo americano, hoje está morrendo pouca gente, bem menos de 1.000 pessoas, enquanto nós estamos cada dia ampliando mais o número de mortes, né? Infelizmente, a média de mortes no nosso país já está de 2.900 e tantas pessoas, a média de morte diária, quer dizer, cada dia morre aproximadamente 3.000 pessoas. É terrível isso, e é uma coisa terrível também, é que o número de pessoas contaminadas também está aumentando, significa que vai morrer mais gente, bem mais gente, e diminuindo o número de vacinas, né? Até agora nós tivemos, acho que 25 milhões e pouco de brasileiros recebendo a primeira dose da vacina. Então devemos orar para que Deus entre em ação e o governo seja despertado, os governadores, o presidente, para agilizar com a vacina, né? Terça-feira eu vou receber a segunda dose, se tiver vacina, né? Que pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Então vamos estar orando a Deus para que Deus continue operando. É próprio do Senhor operar. Deus é o Deus da ação. Nesse momento Ele está agindo aqui, está agindo em todo mundo. E eu diria em todo o universo, né? Porque Ele é o Deus da ação. Enquanto nós estamos aqui cultuando, Deus está operando nos campos missionários, salvando vidas, restaurando outras, operando milagres, é próprio do Senhor assim fazer. Muito bem, nós vamos, amados, ao hino 398, que fala da nossa felicidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar de pé. Se você trouxe dízimo do Senhor, qualquer oferta, poderá colocar aqui nesse gasofilaço ao lado da mesa do Senhor, enquanto nós cantamos este hino, 398, Sou feliz. Cante com pessoas felizes, alegrando com isso, louvando a Deus.
Amém? Amém, amados? Esses amenzinhos assim não saem na gravação não, tá? Só um amém bem fortão, tá? Graças a Deus nós louvamos ao Senhor pelos amados que estão sempre dando apoio à obra de Deus e sempre participando aqui conosco. Nós devemos estar orando por aqueles que estão afastados, né, distanciados, não só pelos idosos, que é devido à idade, né, o temor da Covid-19, estão em seus lares ainda, resguardando, mas também por aqueles que voluntariamente se afastaram. Deus tenha misericórdia, e desses nós lamentamos o fato de a falta de apoio à casa de Deus, à igreja do Senhor. Mas tudo isso acontece, o homem, nós sabemos quem é o homem, né? A Bíblia diz que o homem nascido de mulher é cheio de inquietações, e nasce como uma sombra e logo desaparece, né? E esse homem precisa muito de Deus, chegar-se para Deus, porque é a condição que Deus estabelece para qualquer um, a fim de estar presente na vida dele, é que ele chegue-se para o Senhor. Chegai-vos para mim, eu chegarei para vós, diz o Senhor. Vamos orar. Pai, nós rendemos a nossa gratidão ao Senhor por toda a tua bondade, todas as manifestações da tua bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade para conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse novo dia, o dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama muito e deu prova desse amor. E a cada dia o Senhor está agindo favorável às nossas vidas. Obrigado porque o Senhor age não só por nós, crentes em Jesus, mas por cada ser humano, porque o Senhor é bom para todos. Nessa bondade infinita, ajuda as pessoas, ó Deus, tira a vela de seus olhos, para que elas vejam, contemplem o quanto és bom e possa chegar e voltar-se para ti. Nós oramos pelo fortalecimento dos fracos, Pai, pelo levantar dos caídos, pela cura dos enfermos, ó Deus, pelo consolo e conforto do Espírito Santo de Deus nos corações, nas vidas enlutadas e sofredoras, Pai. Obrigado pela melhora que tens dado ao filho de Gil, Pai, e a tantas outras pessoas, meu Deus. Glória ao teu nome. Continua com a tua mão estendida, operando tuas maravilhas nos céus, na terra e em todo lugar do teu domínio. Obrigado por cada vida que chegou à tua casa nessa manhã. Glória ao teu nome, por elas aqui presentes, meu Deus. Abençoa-as, continua suprindo as suas necessidades, fortalecendo a fé de todos nós. Abençoa também aqueles que não puderam estar conosco por razões justas, que eles sejam assistidos pela misericórdia de Deus onde quer que estejam. Obrigado pelos dízimos, as contribuições, obrigado pela oferta de missões. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito és para sempre. Pela renovação das tuas misericórdias, mais essa manhã nós te agradecemos e pedimos que o Senhor fortaleça a igreja e santifica na palavra da verdade. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir o Seja Luz.
anjos a ensinar que não há tristeza, só Amém? Esse é um princípio atual. A mensagem dele nunca esteve tão presente e atualizada como nos dias atuais. Nós vamos tomar a palavra de Deus para a nossa preleção nesta manhã, no livro de Êxodo, no capítulo 34, a partir do versículo 10. Êxodo 34, a partir do versículo 10, fala sobre a renovação do pacto de Deus com o povo de Israel. Êxodo 34, a partir do versículo 10. Se você puder, reverencie a palavra ficando de pé. Na minha tradução aqui, você pode acompanhar na tradução que está no curso ou na sua Bíblia. Então disse o Senhor: eis que eu faço um pacto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentre nação alguma, e todo esse povo no meio do qual estás, verá a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno, eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra, em que has de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas colunas quebrareis, e os seus azerins cortareis, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Para que não te faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado, tu não sejas convidado por eles a não, tu não sejas convidados por eles a não não coma do seu sacrifício. Muito bem, o óculos está me atrapalhando, esse óculos aqui. Muito bem, só isso aí, amados. Graças a Deus nós vamos procurar aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Vamos agradecer. Eu vou solicitar a Tati que dê graças a Deus pela palavra que ouvimos nesse momento. Senhor amado, Deus Pai, vamos agradecer ao Senhor por esse momento tocado nessa manhã, louvando o teu santo bendito nome. Somos agradecidos porque o
nos manda, Deus. Tem misericórdia. Abençoa a vida de cada irmão que está nessa manhã, de cada família representada, aqueles também que estarão assistindo o culto logo mais, participando conosco, que tu possa estar também abençoando cada um, meu Deus. Dá saúde àqueles que estão enfermos nos hospitais, tantas pessoas, meu Deus, tenha misericórdia, que possa estar dando a cura, Senhor. Te peço ainda também, Pai, que tu possa estar consolando os enlutados, tantos nesse mundo, Senhor. Que tu possa estar dando o seu santo consolo a essas pessoas. Nos dá um dia de paz na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado porque nós podemos viver nesse mundo, Senhor, confiados em Ti, que nós sabemos que temos uma pátria eterna, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar prestando atenção, amados, focados na palavra, porque só quem presta atenção aprende. No capítulo 32 desse livro de Êxodo, nós vemos lá o fracasso espiritual de boa parte do povo. Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas da lei e lá permaneceu durante 40 dias e 40 noites. No arraial que estava ao pé da montanha, elemento sem o temor de Deus, que está no meio do povo, incitou Arão para fazer um deus, um bezerro de ouro. Arrecadou ouro do povo e fez um bezerro e adorou o bezerro, dizendo que ele havia tirado o povo do Egito, porque ele dizia que a Moisés ele não sabia mais o que seria dele depois de 40 dias de ausência. E isso que eles fizeram, eles adoraram bezerro, eles adoraram a criatura no lugar do Criador, num desenfreamento sem lógica da incredulidade e das barbaridades da vaidade da carne. Pecaram terrivelmente contra Deus. Quando Moisés desce do monte, o arraial está naquela situação. Então ele fica revoltado, lança as pedras da lei sobre o povo e ordena que quem é pelo Senhor passa para o lado dele. Muita gente passa para o lado dele e os incrédulos foram punidos. Moisés mandou derreter aquele bezerro, fazer pó, misturar com água e muitos beberem. Resultado, milhares e milhares de pessoas foram mortos à espada pela ira de Moisés. E Deus queria destruir todo o povo, mas Moisés, com um líder temente a Deus, um homem pacato, um homem sério, um homem que zelava pelo povo de Deus, pelo reino de Deus, intercede a Deus para que Deus perdoe o pecado do povo, colocando até a condição, se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro da vida. Não é que tens aí, Moisés ainda fala isso. Deus disse, eu riscarei o nome de quem pecar contra mim. Teu nome não, mas de quem pecar contra mim. Então Moisés intercede a Deus, Deus diz, olha, por causa disso, eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo na direção do povo para te ajudar. E Moisés então requer a presença de Deus. Já pregamos sobre isso aqui. Moisés requer a presença de Deus, pede a Deus com humildade, Senhor, se eu te conheço, eu tenho conhecido, se tu és misericordioso, tu tens me dado graça, como diz, então, vá o Senhor conosco. Mas não envia o anjo, é o Senhor mesmo que nos quer, que é o Senhor que vai estabelecer a diferença em nossas vidas. Inclusive, ele disse, não é por andar o Senhor conosco, que nós sejamos diferentes, ou que nós somos diferentes de todos os povos da terra, e então Deus concorda em ir com ele. Mas aí há a renovação, há a necessidade de renovar o pacto, porque essa necessidade é devido ao fracasso espiritual do povo. O povo caiu, até os que não morreram ficaram também, de certa forma, abalados, tementes. E então Deus propõe fazer o pacto com o povo de Deus através de Moisés. Eu escrevi aqui que o pacto foi realizado, foi renovado, considerando o fracasso espiritual do povo. O povo falhou diante de Deus. E devido à insistência de Moisés em oração, para que Deus fizesse isso. Porque o desejo de Deus era destruir tudo.
e fazer de Moisés um novo povo. Essa foi a proposta que Deus diz. E Moisés argumenta com Deus: Senhor, o que as nações vão dizer? O Senhor operou maravilha lá no Egito, tirou esse povo de lá, trouxe para cá, e agora o Senhor acaba esse povo. O que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou o povo para destruir no deserto, não está certo isso e tal. Olha a intimidade do homem de Deus com o próprio Deus, né? Então, o reitor do seminário que eu estudei lá no Rio de Janeiro, pastor Eito Jesus Gonçalves, ele dizia que tinha vezes que ele brigava com Deus. E ele não podia atingir Deus, e se dava murro na escrivania, lá para as tantas da noite, ele e Deus, né? Um homem que fez uma grande obra lá em São Gonçalo, no Grande Rio, e era um homem de Deus. Pois bem, então essa liberdade Moisés argumenta com o Senhor, diz: Senhor, não faça isso. E Deus aqui cede ao desejo de Moisés, porque Deus viu que, na realidade, o povo é falho, o homem é falho, e ele entendeu essas fraquezas. Então Deus propõe esse pacto, a renovação desse pacto. E esse pacto é constituído de duas partes principais, dois tópicos principais. O primeiro é que Deus iria operar tantas maravilhas no meio do povo de Israel, que eles iam ficar boquiabertos, é uma expressão minha, um grifo meu. Mas no versículo 10 diz: então disse o Senhor: eis que eu faço um pacto, farei diante de ti, farei diante de todo o teu povo maravilhas quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. E todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço. Imaginem, amados, essa proposta de Deus, que coisa maravilhosa. Deus está propondo fazer o pacto, e na sua proposta, na proposta divina, Deus está dizendo: eu vou operar maravilhas sem fim na vida deste povo, entre esse povo, no meio do qual tu estás. E esse povo verá o que eu vou fazer, coisas grandes, coisas terríveis, como nunca foi feito em toda a terra e em país algum da terra. Observem que aquele povo já era testemunha das maravilhas de Deus. Vê o mar se abrir, vê um punhado de homens de guerra ser, meus amados, triunfar diante do exército mais poderoso da terra, na ocasião, o exército egípcio. Aquele povo viu como Deus trabalhou por eles, abrindo o mar e permitindo que eles passassem em terra seca. Mas Deus está dizendo: agora eles verão maravilhas maiores, coisas tremendas que eu vou fazer no meio deles. Eu vou destruir as nações, eu vou acabar com os habitantes dessa terra e vou introduzir vocês. E Deus fez, na realidade, meus amados, muitas maravilhas. Muitas maravilhas Deus fez no meio daquele povo. Aquele povo deveria ter sido fiel a Deus até a morte, que a proposta de Deus é que o homem seja fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, disse o Senhor Jesus. Mas Deus fez maravilhas tão grandes. Deus disse que 5 de vocês vão vencer 5.000, ou 1.000 homens. 1.000 de vocês vão vencer milhares, 10 milhares. Deus ia dar uma capacidade ao povo tão grande que eles iriam lutar e não iriam cansar. Eles iriam abater e não seriam abatidos. Eles iriam vencer e não seriam vencidos. Como nós podemos observar através da leitura do livro de Josué e de tantos outros. O nosso Deus é o Deus que opera maravilhas. O hino 7, nosso cantor, disse assim: nos céus, na terra, que maravilha está operando o poder do Senhor. Deus opera a todo momento. Nesse exato momento, Deus está operando em muitas partes do mundo. Operando aqui, falando a você, a mim, a nós, pela sua palavra. E nós precisamos atentar, meus amados, porque Ele é o Deus das maravilhas. Imagine o perdão do pecado
né? Deus estava com esse novo pacto, propondo perdoar aquele povo, esquecer a malícia deles, esquecer os males feitos, a idolatria deles, dos que permaneceram vivos. E isso é algo muito grande. O homem vive a vida inteira pecando, um pecador comum. E depois, num só momento que ele se volta para Deus arrependido, Deus aniquila toda a carga pecaminosa e assegura a ele a vitória sobre o mal. Glória a Deus por isso. Isso é uma grande maravilha que Deus faz. O homem sempre digno do fogo do inferno, devido aos seus erros, devido à não importância com Deus, devido ao desprezo operado por Deus, como nós estamos presenciando isso hoje. Nós vemos hoje nesse mundo. A igreja sofrendo a consequência da incredulidade de muitos de seus membros. Membros que poderiam estar adorando a Deus na casa de Deus, servindo de coração, e estão, meus amados, tantas vezes desprezando a casa de Deus e desfazendo da casa de Deus. E então, amados, Deus está, que é o Deus das maravilhas. Só não vê quem não quer as maravilhas de Deus, né? O quanto Ele está operando. Deus está dizendo, eu vou fazer coisas tremendas no meio de vós. Segundo tópico deste novo pacto de Deus com o povo, constituiria da fidelidade do povo, da dedicação do povo. O povo deveria apegar-se fielmente a Deus, ser fiel ao Senhor completamente. Não deveria fazer nada daquilo que os povos que habitavam aquelas terras faziam, porque era abominação para Deus. O verso 12, Deus diz assim, ou melhor, verso 11, Deus adverte, guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti, morreu, Guarda o que eu estou te ordenando. Não fada outro guarda aqui, verso 12, né? Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que has de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Então, primeiro passo, Deus está dando a oportunidade de operar maravilhas. Segundo passo, Deus está requerendo fidelidade a Ele. Fidelidade a Ele. Aliás, isso aí é parte da doutrina cristã, ordenança do próprio Jesus. Busca de Deus, fidelidade a Deus, reconhecimento de Deus como um único Deus, como um único Senhor, maravilhoso, poderoso. Deus que ama, Deus que perdoa, Deus que salva. E então Deus diz, guarda o que eu te ordeno. Não faças alianças com os povos da terra. Porque a lógica que Deus está dizendo, eles estão sendo destruídos porque eles não me reconhecem a mim, é um grifo meu. Não reconhecem a mim como único Deus. Mas eles sabiam da existência desse Deus verdadeiro. Todo o universo sabe, até Satanás sabe. Então, Deus está requerendo fidelidade total, submissão total à sua vontade. Não participe de seus projetos, mas vocês vão destruir os seus altares, vão derrubar esses altares, as colunas vão quebrar e os azerins cortar. Os azerins eram árvores sagradas que eles adoravam. Eles vão cortar todas essas árvores sagradas, os altares vão destruir, vão derrubar, queimar, e fidelidade total a mim. Porque Deus via que se o povo não fizesse isso, eles iriam aderir ao pensamento, ou à filosofia, ou à maneira de viver do povo da terra. Isso seria um grande mal. Você não imagina o mal que o pecado faz na vida do crente. Quando o crente peca, ele atrai maldição, maldição terrível. Ele precisa entender que ele não deve pecar. Peca por acidente, mas não deve pecar, deve andar na verdade, andar na luz. O versículo que nós usamos muito, 1 João 1,7, nós usamos muito a segunda parte do versículo. Mas é preciso atentar para o versículo como um todo. O versículo diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, se nós estamos na luz, a luz é a verdade, é Deus, é Jesus. É preciso atentar para isso, amados. É preciso atentar para andar na luz, andar na verdade. Não se deixar contaminar com a mentira. Quem está desprezando a casa de Deus está desprezando a igreja. E quem despreza a igreja, despreza Cristo. Então, nós vemos hoje aí, nas tantas preleções, há muitos pastores, preletores, filósofos que estão sendo contratados pela igreja, algumas igrejas, porque está se cumprindo nelas que elas não suportarão ouvir essa doutrina. Isso é bíblico, está se cumprindo. Muitos não suportarão ouvir essa doutrina, porque querem comichões nos ouvidos. Então, eles querem ouvir mestres segundo eles, querem ouvirem aquilo que eles querem. O preleitor, o mestre, o filósofo, o pregador, o pastor, seja quem for, que for liderá-los, tem que falar aquilo que eles gostam. Eles querem ouvir o que eles gostam. Eu não quero ouvir de pecado. Quero ouvir falar de pecado na igreja. Não. Muitas igrejas que não pegam mais contra o pecado. Mas o pecado, isso, até essa atitude, já é um pecado, uma situação contaminada. A igreja está fraca devido à fraqueza de seus membros. Mas a igreja precisa permanecer firmada na verdade, porque ela é a casa de Deus, ela é a porta de entrada para os céus. A igreja não pode afastar da verdade. A igreja só interessa a verdade. Por isso, seus membros devem ser sinceros, verdadeiros, honestos, dignos de Deus. Reconhecer a sua necessidade de Deus, correr para Deus. E fim de buscá-lo enquanto se pode achar. Os que estão desprezando isso, estão desprezando a Deus. E sofrem em consequência disso. Porque Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Fuja, não faça nada, porque não adorareis a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Deus zela pelos seus, meus amados. Deus tem ciúme, a Bíblia diz que o Espírito tem ciúme pelos seus. Ciúme no bom sentido. Não é o caso de mulher ciumar do marido ou o marido ciumar da mulher. Isso aí é pecado. O ciúme do Espírito é o ciúme santo. Velando pelo bem, pela santidade do povo de Deus. E Deus requer que o povo seja santo. Isso faz parte de todos os pactos de Deus. E a palavra de Deus diz lá no Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais. Eis que cedo vem, comigo está o meu galardão, para dar a cada um conforme as suas obras. Então procure em seu dia a dia, seu momento a momento. Não esqueça que Deus te chamou para ser santo. E a razão argumentada por ele, sereis santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sereis santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Moisés estava bem ciente disso. O povo estava bem ciente. Eles não prevaleceram, não permaneceram. Quer dizer, eu quero crer que aqueles ali permaneceram, mas muitos dos seus descendentes não permaneceram, abandonaram o Senhor, e Deus os abandonou. Isso acontece com todos que abandonam a Deus. Quando o homem projeta em seu coração abandonar Deus, Deus já o abandonou. Deus já o abandonou. Mas Deus dá oportunidade. Se a pessoa voltar para Ele, arrependida, com um novo propósito na sua vida, Deus vai operar maravilhas na vida dele, restaurando totalmente para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, amados. Firmemos-nos nesse Deus, porque Ele é aquele que opera maravilhas, maravilhas tais que nós, às vezes, ficamos boquiabertos. Ele nos surpreende com as operações do seu querer, da sua vontade sobre nós. Louvamos a Deus pela sua vida, pela seu apoio, sua cooperação aqui na casa de Deus nessa manhã. E aguardamos você às 18 horas para um novo culto aqui ao Senhor.
com pouco ou com muito, ou com muitos ou com poucos, né? Mas nós estaremos aqui para fazer a obra de Deus conforme a vontade do Senhor. Agradecemos aos amados em seus lares, que Deus os abençoe ricamente, Deus esteja suprindo suas necessidades, que Deus mova seu coração para buscá-lo, para viver a comunhão com Ele, porque isso é necessário e importante para todos nós. Deus, nós te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, mas porque temos também a certeza que o Senhor vai nos ajudar até o fim. Meu Deus, que a tua palavra exposta possa alcançar o coração de todos os ouvintes. E nós pedimos que o Senhor esteja fazendo as suas maravilhas em nossas vidas, sobretudo nos sustentando em tuas mãos, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em ti. Continua abençoando a vida da tua igreja, continua atraindo para ti os que estão distanciados, Pai. Que cada um sinta prazer em fazer aquilo que é do teu agrado. Glória ao teu nome, para sempre nós oramos, agradecidos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado a todos, Deus nos abençoe. Com oração silenciosa e individual está encerrado o nosso culto.